Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 do segundo livro de Crônicas. Mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Por quê? Porque quando você comenta, curte, compartilha, automaticamente o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba indicando, sugerindo para muitas outras pessoas. E assim a gente cumpre o nosso propósito, que é levar o Evolução Diária, levar a palavra de Deus para muitas casas e para muitas famílias, tá? Então seja você um agente de milagres simples. Curte, comenta e compartilha em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá fazer a leitura do texto, capítulo 4 de 2 Crônicas, tem 22 versículos, e assim, já para você se situar, é literalmente, tá? Literalmente a continuação do capítulo 3. Então nós aprendemos no capítulo 3 que Salomão começa ali a construção do templo do Senhor, agora ele vai dar continuidade, tá bom? Então o texto diz assim: Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, de 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade de 66 mil litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nela, tudo o que era usado nos holocaustos era lavado, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e colocou no templo, 5 do lado sul, 5 do lado norte. Fez 10 mesas e colocou no templo, 5 no lado sul, 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para aspersão. Ele fez o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com as suas portas e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Fez também os jarros, as pás, as bacias para aspersão. Assim Irão terminou o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, e os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás, os garfos de carne, todos os utensílios e afins. Todos esses utensílios que Irão, Abi fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade a ponto de não se poder determinar o peso do bronze utilizado. Além desse, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com lâmpadas para iluminarem diante do santuário interno conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Então aqui a leitura do texto na íntegra, completo, do capítulo 4, né, de 2 Crônicas. Vamos entender, vamos fazer uma interpretação do texto, tá, gente? Ó, olha só, aqui no capítulo 4 de 2 Crônicas, na verdade vai continuar a descrição do templo de Salomão. Então, na verdade, como eu disse já no início, antes da leitura, é que esse texto é uma continuação do capítulo 3, no sentido literal mesmo. Agora, aqui vai focar nos utensílios sagrados, no mobiliário que seriam usados no culto ao Senhor.
Lá no capítulo 3, vai descrever a estrutura e a grandiosidade do templo. Então vai falar, estava citando ali o tamanho do templo, toda a estrutura. Já esse capítulo aqui mostra como tudo foi preparado para que o templo cumprisse a sua função espiritual na prática, tá? Então, capítulo anterior fala sobre as dimensões, os pórticos, as colunas, essas coisas todas, e nesse aqui já vem mais para a parte de mobília, né, dizendo ali, descrevendo justamente todas essas mobílias, esses vasos, essas coisas todas sagradas que os sacerdotes usavam, tá bom? Então os principais elementos aqui de 2 Crônicas capítulo 4. Primeiro, o altar de bronze. O altar de bronze nada mais era onde os sacrifícios eram oferecidos, simbolizava a necessidade, a redenção e a entrega a Deus. Fala também sobre o mar de bronze, que é um grande reservatório, que era sustentado por 12 bois de bronze, usados pelos sacerdotes para purificação, representando ali a necessidade de santidade, onde eles se limpavam, se lavavam, mostrando a necessidade da santidade, da pureza, da limpeza espiritual. As 10 bacias de bronze, que serviam para lavar os instrumentos dos sacrifícios, reforçando mais uma vez a pureza no serviço a Deus. Os castiçais de ouro, que eram o que iluminavam o templo e apontavam para a luz e para a presença de Deus. As mesas dos pães da propiciação, que simbolizam a provisão contínua de Deus para o teu povo. Então, era um objeto que apontava literalmente para Deus como provedor do teu povo. As colunas e utensílios, e cada detalhe aqui foi feito com riqueza, com muita excelência. O texto diz, né, que tinha tanto bronze que não podia nem se contar, não sabia quanto tinha de quilo ali, né, de bronze, de tão grande era o investimento. Vai demonstrar toda a importância de honrar a Deus com o nosso melhor. Lá no capítulo 3, a gente viu que Salomão construiu um templo com muita grandeza, com muita glória, para ser a morada da presença de Deus, a morada da Arca da Aliança. Aqui no capítulo 4, a gente aprende que não basta ter uma estrutura bonita se não houver funcionalidade e propósito. Então, de que adiantaria construir algo tão lindo, tão majestoso, tão suntuoso, né, uma estrutura tão grandiosa, se não tem funcionalidade, se não tem propósito? O propósito de construir o templo era a adoração. E todos esses utensílios faziam parte, literalmente, né, do ritual de adoração, de purificação, de sacrifício ao Senhor, tá? Então, o templo não era apenas um edifício ali imponente, era também um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, um lugar de comunhão com Deus, ok? Trazendo tudo para a prática. Primeiro, a gente vai entender aqui a relação entre os dois capítulos, né? Na verdade, a relação entre o capítulo 3 e o capítulo 4 nos ensina que para a nossa vida espiritual não basta apenas ter uma boa aparência. Não adianta ter uma aparência de ser um ser espiritual. Não adianta ter aparência, mas, na verdade, é essencial ter um coração preparado. Um coração preparado para servir a Deus. Assim como no templo, né, que foi preenchido com elementos aqui essenciais para o culto, as nossas vidas também precisam estar cheias de santidade, dedicação ao serviço ao Senhor. Então a gente tem que ter santidade e uma vida de dedicação ao serviço do Senhor. Então, como o templo ele foi preenchido por vários elementos essenciais, necessários, né, para a realização do culto, a nossa vida também precisa estar cheia de santidade, de pureza, de santificação, né, de dedicação ao serviço ao Senhor. Então não era apenas para construir um templo bonito. É preciso que esse templo cumpra o seu propósito. Ou seja, qual era o propósito do templo? Receber a presença do Senhor. Ou seja, da mesma forma, não basta a gente ter uma aparência de homens e mulheres de Deus cheio de fé, se o nosso coração não estiver preparado para servir a Deus. Então, não basta aparência. Esse texto está apontando para algo muito além das aparências. Está falando sobre essência, sobre algo que flui de dentro para fora. Então, assim como o templo precisava dos móveis para ser funcional, a nossa vida precisa estar cheia de santidade, de compromisso e de adoração intensa e verdadeira. A mensagem desse texto aqui é bem clara. Deus não se impressiona com estruturas vazias. Deus se impressiona com o coração disposto a servir com excelência e santidade. Eu costumo dizer que tem muitas igrejas com uma liturgia tão vazia, mas tão vazia. O que é uma liturgia vazia? É aquela liturgia que até acessa a alma da pessoa, mas não transforma a vida de ninguém.
uma liturgia vazia, são palavras bonitas que entram no coração das pessoas, mas que não causam transformação. O evangelho é transformação. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos viver uma verdadeira transformação na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Ou seja, nós precisamos ser transformados, renovados no Senhor. Nós não devemos apenas ter a aparência de cristão, nós devemos ser cristão de coração, na essência. Fugir do pecado. Por quê? Fugir do pecado é algo que agrada a Deus, ou seja, o pecado desagrada a Deus. Então, se o pecado desagrada a Deus, por que nós vamos andar numa vida pecaminosa? Né? Então, não é só acessar ali algo de uma liturgia vazia, de uma estrutura vazia, não é isso. Não adiantava Salomão montar toda uma estrutura linda, maravilhosa, mas que não tivesse o derramar da presença de Deus ali na vida do povo, né? Então, por isso ele cria o ritual, todo o ritual ali dos sacerdotes, os objetos e tudo mais, ou seja, preenchendo aquele ambiente para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Então, Salomão ele vai destinar ali, vai dedicar o seu tempo, os seus recursos para preparar cada detalhe. E eu também, você, nós devemos preparar a nossa vida, né, para que possamos ser o verdadeiro templo do Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Sabe o que esse texto quer dizer? Esse versículo aqui está reforçando a ideia de que a nossa vida deve ser um templo preparado para Deus. Assim como o templo de Salomão foi construído e equipado para a presença do Senhor, Deus nos chama a uma vida de santidade e nos lembra que nós pertencemos a Ele e devemos viver para glorificá-lo. Ou seja, a glória de Deus se manifesta através da minha e da sua vida. Quando nós vivemos uma vida de devoção, quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós nos entregamos de todo o nosso coração, quando nós entendemos literalmente o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, é nesse momento que Deus manifesta a glória dele nas nossas vidas. Deuteronômio 28, Levítico 26, vai falar acerca da obediência, da desobediência. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós acessamos o favor de Deus. E quando o favor de Deus preenche as nossas vidas, o favor vem acompanhado da misericórdia, o favor vem acompanhado da glória de Deus, e essa glória manifesta na minha e na sua vida, né, que é motivo para qual as outras pessoas conheçam a Deus. É o que eu sempre digo, é pregar o evangelho sem precisar abrir a boca. Muitas vezes as pessoas querem falar demais, mas na verdade o seu testemunho, a sua maneira de viver, né, ela fala muito mais do que as próprias palavras. Ou seja, quando nós nos entregamos a Deus em espírito e em verdade, cumprimos princípios espirituais, vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas, vivemos em obediência ao Senhor, nós acessamos o favor de Deus. Acessando o favor de Deus, nós podemos viver a glória de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Tudo isso que Salomão estava preparando aqui, ele estava preparando para que a glória de Deus pudesse descer, para que a glória de Deus pudesse ser manifesta. Agora, gente, lembrando, no capítulo anterior eu disse, o templo era apenas um lugar físico. Somos nós que buscamos a presença real de Deus. Então, o templo, o ambiente consagrado, um ambiente que carregava uma atmosfera, um ambiente que foi criado para uma atmosfera da manifestação da glória de Deus. Então, aquele ambiente era um ambiente que estava sendo pensado e preparado nos mínimos detalhes para que a presença de Deus pudesse se manifestar. Mas não bastava apenas o ambiente consagrado, o ambiente sagrado. Precisava as pessoas ali adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, tudo que Salomão estava construindo, ele estava construindo para que o povo pudesse buscar a Deus, para que pudesse restaurar a aliança entre Deus e seu povo. Ou seja, a casa de Deus, o lugar que ia abrigar a presença de Deus, a Arca da Aliança, onde as pessoas se reuniriam ali para adorar ao Senhor, e é literalmente esse preparo do templo, né, esse templo de Salomão que foi construído e equipado para receber a presença de Deus. Isso também é um chamado a mim, a você, é um chamado à santidade, para nos lembrar que nós pertencemos a Deus e nós vivemos para glorificar a Deus. Então, o templo foi preparado
para receber a presença de Deus. E nós também fomos preparados, né, para receber a presença de Deus. Então, é muito importante a gente trazer do texto lições de aplicação prática. Então, aqui é difícil, sim, pegar um texto como esse, capítulo anterior, esse capítulo, que vai falar sobre a construção do templo, né, ali os objetos e tudo mais, e trazer algo para as nossas vidas. Mas tudo isso aqui é literalmente um preparo para que a presença de Deus pudesse ser manifesta na vida do povo. Então era Deus dizendo, olha, Salomão construindo, mas a mensagem de Deus para o povo é, tudo isso está sendo construído, só vai ter sentido se vocês me buscarem e me adorarem em espírito e em verdade. Ok, gente? Então é literalmente essa grande lição, né? Nós temos ambientes preparados para receber a manifestação e a glória de Deus, mas nós precisamos também estar com o nosso coração aberto, né? Para que nesse ambiente nós possamos viver, ver e sentir a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Crônicas. Hoje nós estudamos o capítulo de número 4. Agora eu quero te chamar mais uma vez para agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar print da tela, postar na sua rede social e me marcar para eu repostar. Amanhã tem mais Evolução Diária, às 7h40, aqui no meu canal no YouTube, você não pode ficar de fora, tá bom? Que Deus te abençoe, te espero aqui amanhã às 7h40, em nome de Jesus.